tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos, aqui na 95,7 FM. Você ouve também pelo canal do YouTube, aqui da Rádio Vibe Mundial, e também estamos aqui na página oficial, na minha página oficial, Dr. Marcos Fernandes. É um prazer estar aqui e hoje nós falaremos sobre como nós podemos utilizar a medicina germânica para tratamento dos nossos conflitos biológicos. O pessoal está chegando aqui, Fabiana já está aqui, obrigado pela presença, um monte de gente já anunciando a chegada aqui. Pessoal, antes, dois recados. Primeiro, dia 23/10 é lançamento do meu livro Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes, volume 1. Pessoal, vai ser dia 23/10, como eu disse, às 14 horas, Livraria Martins Fontes, localizado aqui na Avenida Paulista 509, em frente ao metrô Brigadeiro. Será um prazer conhecer você, ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial, né? São 22 anos de programa, é muito tempo. E a gente fala para tanta gente, né? A audiência da rádio é tão grande, mas ao mesmo tempo a gente não conhece quase ninguém. Então é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer pessoalmente. 23/10, domingão, Paulista fechada, às 14 horas, aguardo vocês. E o outro recado os nossos cursos de cara de um focinho do outro, que mostra a relação de identificação entre o animal e o seu tutor, entre o animal e o seu dono. Medicina Germânica Multiespécie, curso níveis básico e intermediário. E Constelação Familiar Multiespécie, também níveis básico e intermediário, estão à disposição na plataforma Hotmart. Inclusive, essa semana vai começar a promoção hoje. Essa semana nós dividimos pela metade o valor do curso da plataforma Hotmart. Na verdade, o valor é o mesmo, mas nós desmembramos. O aluno pode optar apenas pelo curso, aulas gravadas, né, que ele compra e assiste ad eterno, o resto da vida dele, se ele quiser, ou ele compra a mentoria com aulas práticas. Então ele pode escolher só a aula teórica ou aula prática com mentoria pelo grupo do WhatsApp. Fica bacana porque fica mais fácil, fica mais barato para ele. Então quem tiver interesse, hoje mesmo nós temos aula de constelação familiar multiespécie, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito bem, dados os recados, vamos trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento segundo o Dr. Hammer na nova medicina germânica, né? O que é a medicina germânica? É uma nova forma de entender as doenças, as enfermidades ocorrendo tanto em seres humanos quanto nos animais. Perfeito. Dr. Hammer, médico oncologista alemão, que em 1978, através do falecimento, da morte, né, do assassinato do seu filho, ele, algum tempo depois, bem como a sua esposa, médica também, desenvolveu ambos tumores, né? Eles passaram a ser pacientes oncológicos. A partir daí, inteligente que era, ele começou a se questionar. Puxa vida, será que esse tumor que ele apresentou cerca de 90 dias após o falecimento do filho, né? E a esposa também, sincronicamente, na mesma época, praticamente, será que o meu tumor e o tumor da minha esposa tem a ver com a morte do meu filho? A partir daí nasceu a medicina germânica, onde depois ele foi confirmar que todos os seus pacientes oncológicos, eles tinham, previamente ao diagnóstico do câncer, um acontecimento traumático importante na vida, né? Então, a partir daí, ele de fato fez as tais 5 leis biológicas, que são as leis que determinam como as enfermidades caminham no nosso corpo e no corpo dos animais, desde que sejam mamíferos, né? No livro Medicina Germânica Multiespécie, eu peguei todo o ensinamento do Dr. Hammer e levei para as famílias multiespécies, que são aquelas famílias formadas por espécies diferentes, né? Então, a pessoa que tem um cachorro, ela tem 2 espécies na família dela, espécie humana e espécie canina.
Os conflitos que nós temos e não resolvemos, o animal capta, permeável que é as emoções humanas, e acaba adoecendo através de uma enfermidade ou de sintomas que ele apresenta. Resumidamente, o meu livro é isso, que será lançado agora dia 23. Muito bom. E como é que faz o tratamento? Bom, o tratamento da medicina germânica me faz lembrar do psicanalista alemão Bert Hellinger, que dizia: o essencial é simples. Como assim o essencial é simples? Na verdade, a gente está tão acostumado a coisas complicadas, difíceis, raciocínios rebuscados, que a gente muitas vezes não valoriza o que é simples. O Dr. Hammer dizia que quando a gente vive um conflito e, portanto, a gente pode adoecer dele depois, a gente precisa escrever, falar, pôr para fora tudo aquilo que nós estamos vivendo e, segundo ele, isso diminui a possibilidade da gente adoecer daquele conflito que a gente viveu, que a gente vivenciou e que foi importante para a gente. Então, eu vou contar um exemplo. Aliás, quando eu preparei o título desse programa, na semana passada eu não imaginava que eu ia passar pela situação que eu passei na quinta-feira passada. Quinta-feira passada, eu estava andando com o meu carro por volta de 8h30 da noite, na Avenida do Estado, em frente ao Mercadão. Parei no trânsito quando vieram 2 assaltantes, quebraram o vidro do meu carro e tentaram levar o celular, esse aqui ao qual eu estou gravando essa live, né? Fazendo essa live. Só que o celular estava plugado no conector, estava carregando, ele não conseguiu levar. E eu consegui reaver meu celular rapidamente ali. Aí ele tentou pegar minha mochila, não conseguiu, enfim, e aí eles foram embora. Resumidamente, eu sofri um trauma psíquico. Perfeito? Como é comum aqui em São Paulo, infelizmente, as pessoas passarem por isso, né? Infelizmente. Bom, esse trauma psicológico, essa situação que eu vivi pode me adoecer ou adoecer outras pessoas que passam por essa situação? Podem. Dr. Hammer dizia que os traumas que nos adoecem, eles têm que ter algumas características, né? Ser dramático, vivido em solidão e sem possibilidade de uma reação. Foi exatamente o que determinou o acontecimento, a vivência que eu tive. Pois bem, é um susto danado, você corta sua mão com os vidros que eles quebram, você quase morre de susto, né? Mas enfim, não aconteceu nada. Pois bem, o que eu fiz? Assim que eu cheguei em casa, eu peguei uma folha de sulfite e escrevi sobre o conflito que eu acabava de vivenciar, né? Bastante assustado, obviamente, porque você não sabe se a pessoa está armada, se vai sacar uma arma, alguma coisa assim, né? E, infelizmente, eu acabei, através dos meus movimentos ali, tendo uma reação, o que é completamente não aconselhável, mas às vezes é instintivo, você não domina. A gente se esquece, mas nós somos animais também. Numa condição de perigo, muitas vezes a gente fica inerte, congelado, e muitas vezes a gente reage. Esse é que é o perigo. Então eu cheguei em casa e comecei a escrever. Então eu estava às 8h30 da noite no meu carro, na Avenida do Estado, em frente ao Mercado Municipal, quando eu ouvi um barulho muito forte. Olhei do lado, tinha um assaltante tentando pegar meu celular. Depois ele tentou pegar a mochila e tal. E isso nem é tão importante, essa descrição do acontecimento em si. O que é mais importante? Eu escrever o que eu senti na hora, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu senti na hora? Raiva, ótimo, raiva, né? Ódio, né? Porque o carro da gente, olha que interessante, é o nosso território. A nossa casa é o nosso território. O nosso trabalho é o nosso território. Quando alguém invade, né, a nossa casa, o nosso carro ou o nosso trabalho, está invadindo o nosso território. Inclusive, aí já tem um conflito, né? Você pode adoecer, por exemplo, de sintomas do aparelho urinário. As cistites, muitas vezes, elas são comuns nesses conflitos de território, né? Então, dependendo do sentimento, da emoção que você tem na hora que ocorre o acontecimento,
você pode adoecer de tal ou qual situação. Então, por exemplo, eu senti raiva, eu senti ódio, né? Invadiram o meu carro, quebraram o meu vidro, quase morri de susto, etc, né? Depois, que mais? Eu senti medo de morrer. Opa, é verdade. Por quê? Numa situação como essa, você pensa, se eles estão armados, você pode morrer. Então, o medo da morte vai, por exemplo, te dar uma condição de adoecimento de um quadro respiratório, especialmente do quadro respiratório baixo, que é pulmão. Então, veja, aqui eu já estou identificando vários conflitos que poderiam fazer com que eu adoecesse em função dessa situação. Estou contando um caso prático, vivido, né, para ficar mais fácil, em vez de ficar falando teoricamente o que a gente deve fazer nos tratamentos. Então, raiva, né? Então vamos lá, nos sentimentos que eu tive, que eu estava escrevendo, colocando para fora tudo isso. Até porque o Dr. Haber diz que quando a gente vive um conflito, a gente deve falar sobre esse conflito, né? Quanto mais a gente falar com as pessoas, seja com um amigo, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o vizinho, seja na igreja, seja com o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, e quanto mais a gente escreve, melhor. Então, voltando, estava lá nos meus sentimentos. Raiva. Raiva pode me adoecer do trato gastrointestinal, especialmente as raivas, as contrariedades indigestas que a gente se alimenta, que a gente engole todo dia, né? Lê do engano você achar que come só arroz, feijão, chocolate, água, enfim, refrigerante. Não, você engole também, junto com a comida, as tristezas, as angústias, as contrariedades, as raivas, as indisposições, enfim, as ofensas das pessoas muitas vezes. Então, quando a gente engole uma situação dessa de raiva, você tende a adoecer do trato gastrointestinal. Quando você tem um conflito de território, que foi o que aconteceu, o carro foi invadido, né? Então você adoece normalmente do quadro urinário, das cistites, por exemplo. Quando você... qual outro conflito que nós falamos? Quando você tem medo de morrer, né, porque fatalmente isso acontece, passa na sua cabeça, você vai adoecer dos alvéolos pulmonares. Então veja, como um simples acontecimento pode desenvolver conflitos. E aí alguém pode perguntar assim, mas espera aí, você falou 3 conflitos. Todo mundo vai adoecer dos 3 de uma vez ou de um ou de outro separadamente? Então, a gente até pode adoecer dos 3, mas normalmente é mais prevalente quando a gente vive uma situação dessa, a gente adoecer de um conflito que tem a ver com a gente. Vamos supor que o maior medo meu seja de morrer. Vamos supor, não é. Mas vamos supor que seja. Numa situação traumática dessa, provavelmente eu vou adoecer do pulmão. Por quê? Porque o meu maior medo é de morrer. Então, vivendo uma situação dessa, me remete muito mais ao medo da morte do que uma situação de raiva ou invasão do meu território. Entendeu? Então, cheguei em casa, descrevi o acontecimento e falei das minhas emoções. É isso que a gente deve fazer. Então, o que eu fiz para mim, eu recomendo que as pessoas façam na medida que elas passarem por situações que de alguma forma sejam traumáticas, dramáticas, vividas em solidão e sem possibilidade de reação. Outra coisa que eu fiz, eu tenho um grupo, né? Bom, a gente tem milhares de grupos no WhatsApp, mas eu tenho um grupo da medicina veterinária lá de Jabuticabal, quando eu me formei em 92. E lá naquele grupo a gente fala de tudo, né? Faz piada um com o outro, fala às vezes de política, né? Expõe ali o trabalho de cada um, né? São quase 50 veterinários. O que eu fiz? Peguei e gravei um áudio de uns 8 minutos que eu tinha vivido aquela situação, né? E foi bacana, porque também é uma forma de exoneração, de eliminação, de colocar para fora algo que não deve estar lá dentro. A pior coisa quando a gente vive um conflito é você colocar ele para dentro e não se expor e não falar. Tanto é verdade, por que a gente está muito doente ultimamente? Né? Isso eu responsabilizo em parte a pandemia, porque nós nos isolamos.
Eu não sei se vocês sabem, mas muitos neurotransmissores são substâncias que o sistema nervoso central libera, eles são fatores de proteção para o desenvolvimento de doenças psíquicas / psiquiátricas. Então, muitas vezes, quando a gente não libera esses neurotransmissores, nós adoecemos do nosso psiquismo. E alguns neurotransmissores são liberados quando nós temos contato com amigos, né, com a namorada, com familiares, contato esses que não é pela tela do smartphone, mas contatos físicos. Por isso até que tem o dia do abraço aqui na Avenida Paulista, que o pessoal, né, algumas ONGs, elas vêm para cá, né, posso te dar um abraço e tal. O abraço, o contato físico, já comprovadamente pela ciência, é uma forma de liberar esses neurotransmissores que são fatores de proteção para as doenças psiquiátricas. E desde a pandemia a gente se isolou, ficou aí na tela do computador, do smartphone. Então, também isso nos adoece. Então é muito importante que você retome a sua vida social. Pessoal, acabou a pandemia, está todo mundo vacinado, está tudo certo, não tem mais desculpa, né? Então, retome a sua atividade social. Por quê? Isso nos protege contra doenças. E quem está dizendo isso não sou eu, é a ciência, né? Com uma série de trabalhos publicados, referentes a liberação de neurotransmissores quando nós temos contato físico com pessoas, né? Então pronto, cheguei em casa, escrevi o texto, colocando para fora tudo que eu estava sentindo, gravei um áudio de 8 minutos no grupo de veterinários que nós temos. E olha, aquela noite foi difícil para dormir, obviamente, né? A noite seguinte também não foi fácil para dormir, mas vou ser sincero, pelo tamanho do susto que eu tomei, eu tenho certeza que essas pequenas atitudes que eu tive de pegar uma folha de caderno ou de gravar um áudio no WhatsApp foram determinantes para que, de alguma forma, eu voltasse à minha normotonia. O que é isso, né? Normalmente, quando você toma um susto, a gente diz que a gente fica numa situação de simpaticotonia, né? Você fica numa fase ativa de estresse. Quando você depois volta para o normal, os níveis hormonais voltam para o normal também. Então, você tende a não adoecer mais daquilo. Então, 2 dias depois, 48 horas depois, eu estava assim, surpreso com a minha reação. Já não vinha pensamentos repetitivos, típico que acontece em situação pós-traumática ou em fase ativa de estresse, né? Porque você fica revivendo. A primeira noite, sim. A primeira noite fiquei revivendo. Então, eu estou contando essa história para dizer para vocês que tudo aquilo que vocês passam na vida, seja um conflito de bocado, alguma coisa que vocês engoliram, que não foi nada agradável, que alguém falou, seja uma situação de perda que vocês tiveram, desde a perda de, às vezes, um cachorro, né, um gato que ali era um grande companheiro, e a gente, às vezes, colocando o animal no lugar de filho, a gente adoece gravemente com esse conflito de perda. Já vi inúmeras vezes isso acontecer, são 30 anos de consultório, né? Enfim, além de outros conflitos, conflito de contato, conflito de separação, né? Os divórcios reinam aí, e também não é só as relações conjugais que fazem com que a gente tenha um conflito de separação e adoeça, mas, por exemplo, um filho que vai estudar fora e se distancia da mãe, um filho que vai morar nos Estados Unidos, no Canadá, e se distancia dos pais, tudo isso leva a um conflito de separação e pode ser, dependendo da predisposição de cada um, uma tendência ao adoecimento. E você pode minimizar ou mesmo não adoecer de uma situação como essa, pegando uma caneta, pegando uma folha de sulfite e escrevendo. Eu sempre digo dos meus cursos uma coisa. Eu falo ao pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, muito legal vocês estarem aqui no primeiro dia de aula, parabéns, obrigado pela confiança, mas eu vou fazer um pedido para vocês. Eu sempre falo isso. Não acredite em nada do que eu falo. Não acredite. Não. No entanto, tudo aquilo que eu disser para vocês aqui no curso, façam. Façam nos seus atendimentos, no consultório da terapia, no consultório veterinário, na vida de vocês, façam.
e verifiquem o resultado. Se fizer sentido, utilizem aquela ferramenta agora como rotina nos seus atendimentos, na sua vida, na sua família. Se não fizer sentido, abandona, deixa para lá, tá? Eu sempre falo isso. Então, quem tiver passando por uma situação delicada na vida, para que adoeça menos, ou para que adoeça de doenças menos importantes, menos graves, com sintomas menos duradouros ou menos intensos, escreva. Escreva o que você está sentindo e fale. Fale com um amigo, fale com o vizinho, fale com um terapeuta, busque terapia, busque um psicólogo, busque um psicanalista, que isso vai te ajudar muito a atenuar a possibilidade de um adoecimento após uma situação psíquica. Vou colocar a palavra desagradável, né? Desagradável porque vai gerar sintoma. Pessoal, é isso. Até semana que vem, 95,7 FM, às 15 horas e 30 minutos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.